Queridos amigos, queridas amigas do canal, sejam bem-vindos ao último vídeo do ano de 2019 do meu canal aqui no YouTube, Marco Aurélio Gomes Fernandes, aqui no YouTube. Mais um vídeo para falar sobre o Corinthians, vamos falar um pouco sobre o perfil ou o que se espera do Corinthians para o ano que vem. Encontros e despedidas, chegadas e saídas de jogadores, de treinadores. O que esperar desse Corinthians do ano que vem com base nas notícias que tem se concretizado a respeito do time no mercado da bola. Bom, a primeira grande contratação do Corinthians para 2020 não foi para ninguém que vai jogar dentro do campo, foi para o seu banco de reservas, e o nome dele é Thiago Nunes. Foi contratado ainda no final do ano de 2019 para trazer um novo perfil de jogo para o Corinthians. Na verdade, não é um novo perfil, não. Na verdade, é uma volta ao perfil que tínhamos em 2015. E até o começo de 2016, antes do Tite ir para a seleção brasileira. Até então, o Corinthians praticava um belo futebol de 2015 para frente. Um futebol envolvente, de troca de passes, de posse de bola, de transições, infiltrações, enfim, o que mais há de moderno, de gostoso de se ver no futebol, o Corinthians praticava naquele momento. O Thiago Nunes, em 2 anos de Atlético Paranaense, conseguiu fazer isso numa equipe muito mais limitada do que o Corinthians, né? Se você for pegar a folha salarial de Atlético Paranaense e Corinthians, a do Corinthians era muito maior, muito maior. O que me faz acreditar fielmente que nas mãos de um bom treinador, esse time de 2019 já teria ido muito mais longe do que foi, né? Muito mais longe do que foi. Não acho que seja um time muito ruim. Tem peças chegando e outras peças saindo, que podem fazer desse time ainda melhor em 2020. Mas, não fosse pelo péssimo trabalho de Fábio Carille no comando técnico do time, o Corinthians poderia ter ido muito mais longe em todas as competições. É verdade que venceu o Campeonato Paulista, mas vamos ponderar, jogando muito mal. Frase do próprio Carille, que disse que o Corinthians não fez nem 10 bons jogos no ano, quanto mais no Campeonato Paulista. Ele já admitiu, o Corinthians jogou muito mal. Não sei nem como passou daquela semifinal contra o Santos, mas passou. Foi campeão contra um São Paulo que conseguiu ser pior do que esse Corinthians na final. Então, campeão do Campeonato Paulista, deu vexame em todas as outras competições. Na Copa do Brasil, praticamente nem deu trabalho para o Flamengo e quase foi eliminado pelo Avenida, dentro de casa. Saiu perdendo de 2-0 na Arena Corinthians em Itaquera, e não fosse a atuação inspirada de Gustavo, uma das poucas atuações inspiradas dele na temporada, o Corinthians provavelmente teria passado uma das maiores vergonhas da sua história de mais de 110 anos, ou melhor, de 109 anos de história. O Corinthians teria passado uma das maiores vergonhas, não fosse a noite inspirada de Gustavo para fazer os gols, e o Corinthians venceu no final por 4-2. Bom, 4-2 Avenida, depois vexame contra o Flamengo na Copa do Brasil. Vexame na Copa Sul-Americana contra o Del Valle em casa, vexame no Campeonato Brasileiro nesse 8º lugar. O Corinthians teve um ano de consecutivos vexames para a torcida, para a fiel nação corintiana. 2020 pode ser diferente, porque o Corinthians vai jogar diferente. Então, mesmo que alguns resultados não venham de imediato, a torcida vai ter mais paciência, porque é tolerável você assistir uma equipe que perde alguns jogos no começo, mas que dá sinais de evolução, que dá sinais de que tenta jogar futebol. E não uma equipe que perde, às vezes ganha, às vezes perde, às vezes ganha, oscila muito, mas não apresenta um padrão de jogo, especialmente do meio para frente. O Corinthians sempre se defendeu bem, é fato. Com Carille, com Tite, com Mano, com Cristóvão, com Oswaldo de Oliveira, com Jair Ventura. Defesa nunca foi um problema para o Corinthians. Mas o time precisa voltar a atacar bem, como atacava em 2015. Então a chegada de Thiago Nunes promete dar uma nova cara para esse time do Corinthians. Outra chegada importante é a chegada de Luan. Eleito craque da Libertadores de 2017, destaque nas Olimpíadas pela Seleção Brasileira em 2016, Luan já cumpriu funções de meio e de beirada. Pelos problemas físicos recentes e pela idade, acredito que vai fazer uma função mais central no Corinthians. E pode ser o que o Renato Augusto foi para o Corinthians em 2015. Esse meia que tem o drible curto, que consegue jogar na linha do primeiro volante até a linha do atacante, tem conforto, consegue estar confortável em campo
em todo esse espaço do meio-campo, da intermediária do goleiro seu até a intermediária do time adversário, e esse meia mais cerebral. Tem a jogada curta, tem o passe preciso, tem o lançamento. Acredito muito no Luan, que ele possa ser essa peça, esse Renato Augusto que o Corinthians não achou desde então, desde a saída do Renato Augusto. Outra peça que está chegando para mudar o estilo de jogo do Corinthians é Vitor Cantillo, contratação que está sendo praticamente finalizada junto ao Júnior Barranquilla. O André Sanches está na Colômbia para fechar esse acerto. Mais um volante que chega, ou um meia que chega, para mudar a cara desse meio-campo do Corinthians, que em 2019 foi inexistente, inoperante. Foi um meio-campo que se resumia a brigar pela segunda bola, porque o time não saía jogando, não saía tocando, não tinha capacidade para isso, qualidade para isso, entrosamento, treino, filosofia de jogo para isso. Então precisava de volantes brucutus, de jogadores fortes nesse meio-campo. Por isso Júnior Urso, por isso Ralf, né? Jogadores de imposição física para brigar pelo rebote. O Cantillo pode ser o que foi para o Corinthians em 2015, o Elias. Esse jogador que agrega mais na criação das jogadas e não na destruição das jogadas. Um jogador absolutamente criativo, que vai ajudar na construção, que acha espaço no meio-campo para avançar e para lançar também. O Corinthians com Cantillo e Luan monta um meio-campo criativo, habilidoso, de movimentação também. Porque são jogadores que não ficam parados em campo, que são jogadores que se movimentam e vão poder dar essa transição para o Corinthians, né? Cantillo e Luan. Outra contratação que o Corinthians está praticamente concretizando é a de Dodô para a lateral esquerda. Ele tem um perfil de lateral diferente de Danilo Avelar e Carlos Augusto, que tem praticamente o mesmo perfil, que são jogadores altos, fortes, de boa bola aérea, mas de pouca contribuição criativa, né? Ambos, Carlos Augusto e Danilo Avelar. Então, não tinha muito como trocar um pelo outro, mudando o perfil daquele lado do time. Era sempre o 6 por meia dúzia. O Dodô é um jogador mais franzino, mas tecnicamente mais habilidoso, que pode agregar mais ao setor criativo pelo lado esquerdo, que ficou sempre dependente do atacante da esquerda esse ano, né? Ou era o Cleison, ou era Pedrinho, ou era Everaldo, mas sempre o atacante da esquerda precisava resolver tudo, tinha que ser meio mágico ali na esquerda, porque o lateral pouco auxiliava no ataque, a não ser em bolas aéreas de escanteio, por exemplo. Outra contratação que o Corinthians pode concretizar é a de Michael, mas essa está um pouco mais distante, outros times estão na briga, mas o Michael, se viesse para o Corinthians, ganharia status provavelmente de titular, mas é aquela história, jogador que se destaca em uma temporada por um clube médio ou pequeno do cenário nacional, tem que tomar muito cuidado para chegar e vestir a camisa do Corinthians. É uma camisa que pesa e pesa muito, é um time de muita tradição, de muita história, especialmente nos últimos 30 anos. É o time mais vitorioso dos últimos 30 anos, assim como dos últimos 20, assim como dos últimos 10 anos, o Corinthians, né? Então é um time que a camisa pesa muito. Então é difícil o cara chegar e jogar. Então, caso chegue, é preciso ter calma com o Michael, dar espaço, não lançá-lo como estrela do time, como craque do time, não jogar em função do Michael, porque é possível que ele não corresponda no início, mas estar preparado para uma evolução desse jogador que pode vir a chegar ao Corinthians, apesar de ter outros times na disputa por ele. Jogadores de saída, que são tão boas notícias quanto os jogadores de chegada. Júnior Urso, aquele que hiberna não só no inverno. Esse urso do Corinthians, ele hiberna no verão, hiberna no inverno, hiberna na primavera e também no outono. Ele hiberna o ano inteiro. Essa contratação foi uma farsa. Esse Júnior Urso é uma das piores contratações da história do Corinthians. Chega com uma expectativa alta, não joga absolutamente nada e ainda conseguiu algo que poucos jogadores conseguiram: a antipatia da torcida. Ele conseguiu, nas suas redes sociais, brigar com os torcedores corintianos e assim conseguiu uma grande antipatia da massa corintiana. Não jogou nada, não fez absolutamente nada, antipatia da torcida. Já vai tarde, Júnior Urso. Seja feliz em outro lugar. Outro que está de saída é o grande meia Sornosa, ou melhor, Sornosa, né? O meia cerebral do Corinthians, o homem da bola parada que não fez nenhum gol de falta,
O homem das assistências que deu menos de 5 assistências no Brasileirão? Este é o grande meia do Corinthians que está de saída. Esse coitado, o Sornosa, ele parece ser um cara bom, do bem, assim, não parece ser que nem o Júnior Urso, cara que arranja briga, que treta com a torcida. Não, parece ser um cara do bem, mas não é um jogador do tamanho do Corinthians. Não que tenha a ver com a altura dele, mas ele não tá no nível do time, né? Que o time precisa de um meia muito mais habilidoso, como é o Luan, por exemplo, do que o Sornosa, né? Não dá para achar que esse cara vai chegar e resolver um problema no meio-campo do Corinthians, ou pelo menos que vai complementar esse meio-campo do Corinthians. Bom, o meio-campo do Corinthians em 2019 foi um completo desastre. É até um pouco injusto avaliar individualmente as peças para um time que não jogava planejando ou privilegiando os jogadores que jogavam por ali. Então, o Sornosa é só mais um desses casos. Outro que está de saída é o atacante Cleison, o ponta esquerda. Eu acho que o Cleison acabou sendo um pouco injustiçado no Corinthians pela falta dessa presença do lateral esquerdo, né? Ele sempre tinha que resolver tudo lá na frente e ainda por cima tinha que recompor defensivamente. E o Cleison não tinha tanta força para isso, viveu altos e baixos no Corinthians, verdade que muito mais baixos do que altos, e certamente também não vai deixar muita saudade no torcedor corintiano, apesar de que eu acho que poderia ser um jogador para agregar em 2020. Acredito que, se o Cleison não vai ser utilizado, provavelmente deve haver um ponto esquerdo já encaminhado pelo Timão, se não o Michael, deve haver algum outro, porque o Corinthians vai certamente precisar de um jogador com as características do Cleison, talvez melhor do que ele, mas com essas características, por aquele setor do campo. Em 2020, então, espera-se um Corinthians mais competitivo, mas também um time que seja mais envolvente, que dê mais prazer ao assistir jogando. E 2019 foi um ano maravilhoso, agradeço a companhia de vocês, espero que em 2020 nós continuemos juntos, vai ter novidade pra caramba aqui no canal, vamos ter convidados, vamos ter outros temas também, e espero que sigamos juntos para 2020, um ótimo fim de ano e um forte abraço.